Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Este é mais um vídeo da série Doutrina dos Apóstolos. Ao final desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nesta oportunidade, falaremos no capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós iniciamos fazendo uma introdução acerca da doutrina dos apóstolos e iniciamos nós iniciamos na carta que o apóstolo escreve à igreja de Corinto, a primeira carta. E o último vídeo tratou acerca da ceia, no capítulo número 11. Nessa oportunidade será capítulo 12, 13 e 14. Qual é o assunto que o apóstolo Paulo aborda neste capítulo? Nesses três capítulos, ele trata dos dons espirituais. Ele trata dos dons espirituais nesses capítulos. Então, nós vamos discutir o assunto, fazendo comentário acerca de pontos importantes que o apóstolo ele nos revela nesse estudo do capítulo 12, 13 e 14. O que nós vamos destacar nesses capítulos da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto? O batismo com o Espírito Santo, nós vamos responder o que é o batismo com o Espírito Santo. Vou falar acerca dos dons espirituais, claro que respondendo o que são os dons espirituais. E vamos dar um pouco mais de ênfase ao dom de línguas e o dom de profecias, que são talvez os mais polêmicos, né? Também falaremos, no final, nós estaremos também falando um pouco sobre a questão da ordem no culto. Vamos começar com o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Em resumo, sinteticamente, ser batizado com o Espírito Santo é receber o Espírito de Deus. Alguém que foi batizado com o Espírito Santo é alguém que recebeu o Espírito Santo. É isso que define batismo com o Espírito Santo. E quem batiza é Cristo. Ele derrama do seu Espírito sobre aqueles que creem de todo o coração no seu Evangelho e passam a obedecer a sua palavra. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, que ele deu o seu Espírito àqueles aqui que lhe obedecem. Esses recebem o Espírito de Deus. Vamos demonstrar isso a partir de quê? De falácia, de achismo? Não, nós vamos apresentar nas Escrituras. Você vai identificar pelas leituras dos textos que nós vamos fazer, que o texto bíblico ele associa o batismo com o Espírito Santo ao recebimento do batismo, ao recebimento do Espírito de Deus. Antes de tudo, nós precisamos destacar uma situação. Os apóstolos, os discípulos, não tinham o Espírito de Deus antes do dia de Pentecostes. É bom deixar isso claro porque alguns teólogos, para defender que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, é possível que você encontre por aí pessoas dizendo que os discípulos já tinham o Espírito de Deus durante o ministério de Cristo e aquilo que aconteceu em Pentecostes foi um revestimento de poder, uma segunda bênção, né? Que é dado a alguém assim que talvez seja mais espiritual, né? Isso não é bíblico, as Escrituras não ensinam isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é deixar claro que os apóstolos, os discípulos, não tinham o Espírito de Deus antes do dia de Pentecostes. Nós vamos iniciar essa afirmação no Evangelho segundo escreveu João. No capítulo de número 7. João 7. João 7 e o verso de número 38 e 39.
Veja o que diz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, que é futuro, né? Os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, ninguém tinha o Espírito de Deus ali durante o ministério de Cristo, porque ele ainda não tinha sido derramado, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Outro ponto importante que nós abordarmos aqui é o quê? Quando que Cristo foi glorificado? Quando ele ressuscitou? Não. Ele foi glorificado quando ele voltou para o trono da sua glória. Durante os 40 dias que Cristo esteve na terra após a ressurreição, ele estava com um corpo de carne e osso. Isso é evidenciado também no final do evangelho aqui, segundo escreveu João. Hoje ele está com um corpo de carne e osso? Não, ele está no corpo da sua glória que ele tinha desde os tempos eternos. Então Cristo é glorificado quando ele é assunto ao céu, que volta para o trono da sua glória. E aí, ele mesmo, para cumprir as Escrituras, derrama o seu Espírito sobre os seus servos, como está escrito no livro do profeta Joel. Vamos a mais evidências. João 14, verso 15, que diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, futuro. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, futuro, em meu nome, esse vos ensinará, futuro, todas as coisas, e vos fará lembrar, futuro, de tudo quanto vos tenho dito. Adiante. Agora o capítulo 16, verso 7. Todavia, vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se ele não virá, é porque não estava ainda, né? Mas quando eu for, futuro, vou-lo enviarei, futuro. Verso 13. Mas quando vier, futuro, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará futuro de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vamos a mais uma evidência, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Evidência que os discípulos não tinham o Espírito de Deus até o dia de Pentecostes. Você pode ler o capítulo 1 do verso 1 até o verso 11. Eu vou ler a partir do verso 5, que diz assim: a partir daqui nós vamos começar a associação, Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele está recebendo o Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 5. E disse-lhes: não vos pertence saber, verso 7, os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis, futuro,
o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então ele associa o batismo com a vinda, com a descida do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, que seria derramado sobre os discípulos. E ser-me testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que aqui começa a associação. Aí vamos para o capítulo 2, verso 1, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu, do alto, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui nós vemos o quê? O Espírito de Deus sendo derramado sobre eles e se cumprindo o que Cristo diz no capítulo 1, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então aqui eles são batizados com o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo. Começam a falar em línguas. É necessário o falar em línguas para que se prove que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, para que seja evidente que ela foi batizada? Não. Falar em línguas não necessita alguém que é batizado com o Espírito Santo, não é necessário que ela fale em línguas. As línguas aqui no Novo Testamento, elas têm um propósito particular que nós vamos tratar mais adiante. Perdão. Vamos para o capítulo 8, Atos dos Apóstolos. Verso 14 até o verso 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam. Veja, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui eles estão sendo batizados com o Espírito Santo. Capítulo de número 10, verso de número 44. Aqui nesse trecho das Escrituras nós vamos destacar o quê? Falar um pouco já acerca do dom de línguas. Por que muitos dos discípulos que eram batizados com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, no começo da igreja, por que muitos deles falavam em línguas? Para que se cumprisse as Escrituras. Existe uma profecia do profeta Isaías que está lá no capítulo 28, o verso 11 e o verso 12, que Deus falaria por outras línguas a este povo e mesmo assim eles não o creriam, né? Quem é este povo? Israel. E nós vemos aqui o cumprimento claro dessa palavra. Quando Pedro vai com mais alguns irmãos hebreus, judeus, à casa de Cornélio. E ali eles são batizados com o Espírito de Deus e se cumpre a profecia. O que acontece? Eles começam a falar em outras línguas para aqueles homens, né? Vamos ver o que diz o verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu por quê? Porque eles ainda não tinham, né?
E aí, logo que eles creram no que Pedro disse, o Espírito foi derramado sobre eles. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse, né? Também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Veja, essas línguas aqui provavelmente eram línguas inteligíveis, não eram línguas estranhas, porque quem ouvia entendia o que estava falando. Assim como em Atos capítulo 2, todos os que estavam ouvindo entendiam o que os apóstolos estavam falando. Então eram línguas inteligíveis, não eram línguas estranhas. Vamos para o capítulo 15, verso 18. Associando o batismo com o Espírito Santo com o recebimento do Espírito Santo. 15, verso 18. Na verdade é Atos 19. 19, a partir do verso 1. Vamos ver, veja que o texto aqui é claro. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Veja a associação. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados? Né? Veja a associação do batismo com o Espírito Santo, com o recebimento do Espírito Santo. E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Né? Por último, nós vamos ler, claro, né? Ele é muito lembrado, né, João Batista. Vamos ler o que João fala sobre o batismo com o Espírito Santo, para ficar mais claro ainda. Capítulo 3, verso 10, diz assim, Mateus 3, verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em verdade vos digo, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Veja que quando o Espírito desce em Atos dos Apóstolos sobre os discípulos, está escrito que eles veem línguas repartidas como que de fogo. Então o Espírito desce ali sobre eles em forma de fogo, né? Sobre eles e os enche, e Deus os enche do seu Espírito. Então com isso nós concluímos que os discípulos não tinham o Espírito de Deus até o dia de Pentecostes e que ser batizado com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo. Não é necessário, né? Não é necessário que alguém que seja batizado com o Espírito Santo manifeste de imediato algum dom. Deus pode dar o dom para ele ou não, né? Como está escrito, falam todos línguas, todos falam em línguas, todos profetizam, todos curam, né? Então, não é evidência de batismo com o Espírito Santo falar em línguas, né?
O que de fato evidencia que alguém é batizado com o Espírito Santo é o quê? É ela receber o Espírito Santo. E isso fica claro a partir do momento que ela começa a apresentar os frutos do Espírito, boas obras, pureza e santidade. Tratando do batismo com o Espírito Santo, agora nós vamos falar, vamos responder o que são os dons espirituais. Agora sim nós vamos lá para a primeira carta da igreja, a igreja de Corinto, no capítulo de número 12. Vamos começar a ler. Verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, vamos ver aqui esse verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. O dom espiritual nada mais é do que manifestações de poder do Espírito de Deus, que Ele dá a cada um, conforme a sua vontade. Por isso que se diz dom, porque é dado gratuitamente. Né? Então, na prática, o dom, aquilo que o Espírito dá gratuitamente aos seus servos, são manifestações de poder, que podem ser curas, profecias, expulsão de demônios, manifestações de poder, visões, coisas tais que o apóstolo lista aqui. E além das manifestações de poder, são dadas manifestações, são dados ministérios. Então, tanto as manifestações de poder quanto os ministérios são dons. Dons por quê? Porque são dádivas, são dados gratuitamente. Né? Então, a gente tem cuidado para não dar outra conotação à palavra dom, que é tão somente presente. Então, os dons espirituais, aquilo que o Espírito nos dá gratuitamente, são manifestações de poder e os ministérios, que ele pode dar, como também pode não dar, né? A uns ele pode dar um, ou pode dar mais, pode dar dois, né? E assim é dado a cada um conforme a sua vontade. Segundo, é dado para o que for útil. Se você vê por aí pessoas fazendo coisas inúteis, dizendo que foi o Espírito de Deus que deu isso a ela, com certeza é engano, né? Porque os dons espirituais, as manifestações são dadas para aquilo que é útil, para exortação, consolação e edificação, para que seja produzido algum fruto bom, né? Não para coisas inúteis. E aqui nós destacamos o quê? Que os dons é algo à parte do batismo com o Espírito Santo. Como nós vimos anteriormente, alguém é batizado com o Espírito Santo quando recebe, e se Deus achar necessário, Ele concede a essa pessoa um ministério ou alguma manifestação do seu Espírito, como cura, visão ou profecia, tal e tal. Então, aqui nós respondemos o quê? O que são os dons espirituais? São manifestações de poder que o Espírito dá a cada um para o que for útil. Agora vamos falar um pouco sobre a questão do dom de línguas, né? Falaremos do dom de línguas e profecias. Iniciaremos pelo dom de línguas.
É interessante saber o quê? Toda pessoa que fala em língua estranha, ela está falando pelo Espírito de Deus? Não. Primeiro porque você não sabe o que ela está falando. Então, o fato de uma pessoa estar falando em línguas estranhas, né, não evidencia que ela está falando pelo Espírito de Deus. Ela pode estar falando da sua carne ou falando por qualquer outro motivo, né? Principalmente porque você não sabe o que ela está falando. Então é necessário provar os espíritos, né? Isso temos que ter muita cautela, porque veja o que o apóstolo diz nos versos iniciais. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Então, esse verso aqui, esse dito do apóstolo Paulo, pode estar indicando, né, que alguém em língua desconhecida possivelmente poderia estar dizendo isso: Jesus é anátema, em língua desconhecida. E isso passa batido por quê? Porque quando não há intérprete, não se sabe o que a pessoa está falando, e a pessoa pode estar proferindo impropérios, porque sequer ela mesma sabe o que diz, e as pessoas podem... isso passa despercebido, né? Pelo fato de a maioria das pessoas entender que quando alguém fala em línguas, ela está falando pelo Espírito de Deus. Não dá para saber. Se não há intérprete, não dá para saber quando uma pessoa fala em línguas, se ela está falando realmente pelo Espírito de Deus ou não. Então é necessária essa cautela de provar os espíritos. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aqui, esse verso, nós precisamos entender o seguinte: ele não está dizendo que todos que dizem que Jesus é Senhor têm o Espírito de Deus, né? A palavra Senhor aqui, ela pode estar no uso da Septuaginta, que é o mesmo uso que os apóstolos fazem no Novo Testamento. Que uso é esse? Nos lugares onde existia o nome de Deus, onde existe o nome de Deus no Antigo Testamento, a Septuaginta traduz como Senhor, pronome de tratamento. Então, aqui não é tão somente a pessoa dizer que Jesus é Senhor, é receber ela como Deus, como Senhor e Deus, né? Então é algo a mais, né? Então não basta alguém dizer que Jesus é Senhor para que ela esteja falando pelo Espírito de Deus. Precisa ele reconhecer a sua majestade, né? Prova disso é Mateus capítulo 7, que diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E aí, acerca do dom de línguas, vamos falar de alguns cuidados que o apóstolo Paulo recomenda que a igreja tenha no que se diz respeito ao dom de línguas. Isso aí está no capítulo 14. Veja o que ele diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, né? Então, vamos para o verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Veja a utilidade dos dons. Para que os dons são dados, né? Para isso aqui, para a edificação, para a exortação e para a consolação, para coisas úteis, não para coisas inúteis. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba o quê? Edificação, receba algo útil. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria?
se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, ou seja, coisas úteis. Não aproveitaria nada para a igreja de Corinto se Paulo falasse a eles em língua desconhecida. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citar, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara, né? Então, o que ele requer da igreja aqui? Verso 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Procurar os dons que são úteis para a igreja, né? Por esse texto nós podemos assim depreender que havia uma ênfase da igreja de Corinto na busca do dom de línguas, né? Talvez porque eles alguém achasse ali que era algo que dava status, né? Ou que era algo que diferenciava a pessoa do restante, né? Tornava ela mais importante, talvez seja algo do tipo. Verso 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, começa aqui a recomendação dele. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como o que ocupa o lugar de indouto, dirá o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que diz. Veja que se torna uma coisa inútil, né? Que não edifica a igreja, o falar em línguas sem a interpretação. Porque quando há línguas sem interpretação, é algo que diz respeito só a quem está falando e a Deus. Então fale ele em pensamento com Deus, né? O que o apóstolo vai recomendar. Porque não traz edificação para a igreja. Então, se não traz edificação para a igreja, para que falar em línguas estranhas para a igreja? Porque realmente tu dá bem, graças a Deus, mas o outro não é edificado. É como se estivesse falando ao vento. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos da malícia, e adultos no entendimento. Aqui nós vamos ver um dos motivos pelos quais muitos discípulos falavam em línguas no Novo Testamento, né? Verso 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Quem é este povo? Os hebreus, né? Isso é evidenciado o cumprimento dessa profecia lá em Atos capítulo 10, os discípulos na casa de Cornélio pregando aos gentios, e eles começam a falar em outras línguas. De sorte que as línguas são um sinal para os infiéis. Quem são os infiéis? Os hebreus que não creram. Mas para de sorte que as línguas não são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis, que são os hebreus. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, buscando a edificação. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, né?
Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, aqui no capítulo 14, ele dá uma instrução acerca de como deve ser usado o dom de línguas, né? E a interpretação. E aqui nós já começamos a falar um pouco da ordem no culto, né? Vamos passar a falar da ordem no culto. Veja que ele diz, vamos seguir, verso 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Ordem no culto. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Se houver a língua, tem que ter o quê? A interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então são essas as coisas que Paulo cita que deve ter no culto. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto mais 3, e por sua vez, um após o outro, e haja um intérprete. Veja a colocação que ele faz. Se for falar em línguas para a igreja, um de cada vez, não todos ao mesmo tempo. Um se cala, o outro fala. E se houver um intérprete, alguém que saiba discernir e passar para a igreja o que eles estão falando. Mas se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo em pensamento com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, ordem é o quê? Um após o outro, um de cada vez, não todos ao mesmo tempo. Não enquanto um está pregando, o outro está profetizando e o outro está cantando. Porque todos podereis profetizar, uns após os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Veja, edificação, bons frutos, né? Verso 32. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que nós podemos entender nesse verso 32 é o quê? Deus não faz ninguém de marionete. Ninguém faça coisas carnais e atribua ao Espírito de Deus, né? Deus dá o dom, mas quem está usando é a pessoa. É como se você dá uma ferramenta para o carpinteiro, ele vai e bate o prego. Quem bateu o prego foi você? Não, foi o carpinteiro. Você somente deu a ferramenta para ele. Então, Deus não faz ninguém de marionete. A responsabilidade do uso dos dons é de quem recebe. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Continua tratando da ordem no culto. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Ou seja, vai falar em línguas? Fale conforme a instrução. Vai profetizar? Profetize conforme a instrução que o apóstolo dá às igrejas, né? Então nós temos aqui claramente no capítulo 12
13 e 14, Paulo falando do quê? Dos dons espirituais e da ordem do culto. Falamos um pouco do dom de línguas, dos dons espirituais. E vamos encerrar falando também acerca do dom de profecia. Mesma situação, todos que profetizam pelo Espírito de Deus? Não, né? Nós temos que provar os Espíritos, né? Ter discernimento espiritual para saber, para examinar se aquela pessoa está falando pelo Espírito de Deus, ou se está falando da sua própria carne, ou se está falando sob a influência de algum outro espírito, né? Por isso que se diz, provai os espíritos. Vamos examinar essa questão do dom de profecias. A partir do Antigo Testamento, né? Vamos ver Crônicas, 2 Crônicas 33. Primeiro, vamos 1 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. Veja o que diz 2 Reis, no capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal-zebu, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Perdão. O que é que esse rei de Israel está fazendo? Ele está enviando mensageiro para consultar aos demônios se eles sarariam ou não, né? E acredito que isso aí seria um costume dos cananeus também, que Israel se apropriou logo depois que se entregou à idolatria. Nós vemos na questão de Acabe vários profetas profetizando, cerca de 850, mas nenhum profeta da casa de Acabe tinha o Espírito de Deus e profetizava pelo Espírito de Deus. Isso precisa ficar bem claro. Os Espíritos profetizam, só que a profecia de espíritos maus, né, de demônios, nós não entendemos como profecias, nós entendemos que é aquilo que as Escrituras apontam como adivinhação, agouro, e outras atividades, né, que não são realmente uma profecia, são uma operação de engano. Nós vamos ver uma descrição disso, né? Vamos ver um pouco disso lá em 2 Reis, capítulo 21. Segunda Reis, capítulo 21. Segunda Reis, capítulo 21, no verso 6 diz assim. Isso aqui é Manassés. E também fez passar a seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens. Era agoreiro.
ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Então, era comum nos tempos de idolatria de Israel e na idolatria cananeia o quê? A adivinhação, o agouro, a feitiçaria, como também a necromancia, né? Que tem a ver com a adivinhação, né? Como é o caso de Saul, que foi consultar a pitonisa, né? Uma pitonisa é uma mulher que é uma feiticeira, um feiticeiro, geralmente era uma mulher, né? Nesse caso era uma mulher. Ela consultava os mortos, mas os mortos sabe-se que nós sabemos claramente que uma pessoa depois que morre, né? Um ser humano, ele não tem mais contato com esse mundo. O que na verdade ali é consultado é o quê? Espíritos maus, né? Através da necromancia. Então, quando é profecia maligna, né? Quando alguma manifestação de espírito maligno, demônio, nós não entendemos como profecia, nós entendemos como uma adivinhação, necromância, feitiçaria, adivinhação, né? Não se encaixa como profecia, né? É uma operação de engano. Então, quando alguém estiver profetizando, é necessário que se julgue primeiro, né? E se tenha convicção que realmente aquela pessoa está falando pelo Espírito de Deus antes de aceitar aquela profecia, né? Vamos ver o que diz o apóstolo João. Capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Uma das coisas que se deve atentar num profeta, né, é a questão da conduta, né? Vamos examinar Mateus, capítulo de número 7. Antes de se alegrar, de se emocionar com a profecia do profeta, nós temos que julgar, né? E uma das maneiras de julgar essa profecia é pela conduta do profeta, ou examinar o proceder moral dele, né? Se é santo ou não. Veja o que diz Mateus capítulo 7 e o verso de número 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, antes de tudo, primeira coisa, conheça o profeta, conheça a conduta dele. Não saia recebendo qualquer profecia de qualquer pessoa. Vou deixar algumas recomendações aqui para você se aprofundar no assunto, como, por exemplo, Jeremias capítulo 23, né? Jeremias capítulo 23, perdão, e as cartas que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, né? E a carta que Pedro escreve, a segunda carta do apóstolo Pedro. Nós ficamos por aqui, né? Esse foi mais uma abordagem acerca da doutrina dos apóstolos. Ao final desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.